Obrigado. Já gastei meio minuto. Eu tive um bocado de dificuldade de decidir como abordar a questão da sustentabilidade do desenvolvimento, olhando para as questões tentativas, indicativas que estavam colocadas. Então eu decidi fazer uma coisa que era tentar falar um pouco convosco, conversar um pouco convosco sobre uma ideia que é a ideia de que em Moçambique, que é a economia que eu investigo mais intensamente, nós estamos a criar uma bolha económica e, portanto, o desafio de sustentabilidade é relacionado com isso. Portanto, vocês devem ter já ouvido falar muito do crescimento económico em Moçambique e dos níveis de investimento, e o meu argumento é que isso faz parte da formação de uma bolha. Portanto, a minha apresentação vai olhar primeiro para paradoxos, alguns paradoxos da economia de Moçambique, depois vou fazer um argumento sobre como é que estes paradoxos podem ser explicados olhando para o sistema social de acumulação em Moçambique, e depois vou falar de alguns aspectos particulares desse sistema, nomeadamente a aplicação de capital, o funcionamento da economia, a porosidade da economia, o endividamento público e depois algumas conclusões sobre desafios relacionados com a bolha económica. Na literatura e no debate, Moçambique começou por ser primeiro mencionado como um milagre e depois como miragem, e neste momento nós temos, acerca de Moçambique, estas duas ideias, de que a economia de Moçambique é simultaneamente um milagre e uma miragem. O milagre está relacionado com as rápidas taxas de crescimento económico que se têm mantido ao longo de 2 décadas, o rápido crescimento das exportações, com a incorporação de recursos naturais do complexo mineral e energético. Moçambique tornou-se um dos 3 países da África subsaariana que mais capital privado internacional recebe e também, sobretudo na última década, há um desenvolvimento rápido de uma classe média abastada e dos inícios de uma oligarquia financeira nacional. A miragem está relacionada com o facto de que a economia perdeu significativa capacidade e eficácia na redução da pobreza. Ao longo das últimas 2 décadas, a economia de Moçambique tem sido pouco eficaz a reduzir pobreza, mas na última década foi particularmente ineficaz, apesar das taxas de crescimento terem acelerado. Ora, isso indica que deve haver algum problema com o tipo de crescimento económico que nós temos. Há um afunilamento da base produtiva, portanto, uma redução dos setores e, dentro de cada setor, uma especialização em atividades primárias, com poucas ligações entre si, uma grande expansão da dependência externa, sobretudo de fluxos privados de capital, para financiar investimento privado, mas também para financiar a despesa pública. E, por causa destes fatores, portanto, o afunilamento da economia por um lado e o aumento da dependência por outro, há um aumento das vulnerabilidades estruturais da economia. Então, claro que existe um debate que se Moçambique é um milagre ou uma miragem, quanto milagre, quanto miragem. Há quem discute se Moçambique é um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Eu acho que esse debate é sobretudo meio vazio, o debate em si. A questão principal não é de que o copo não está cheio, portanto, qual é a componente vazia do copo. A questão principal é de que o copo está cheio. Portanto, qual é a natureza do crescimento económico e da transformação que está a ocorrer. Portanto, ter uma discussão que é, de facto, uma dicotomia com pesos entre 2 possibilidades não é muito útil para explicar o que é que está a acontecer. Mas uma análise diferente, uma análise que olha para sistemas de acumulação, portanto, que olha para a formação de capital e o processo de acumulação e expansão de capitalismo em Moçambique, dá uma explicação melhor e mais integrada para os diferentes tipos de fenómenos que existem na economia de Moçambique. Portanto, nesta figura aqui, estou a tentar, graficamente, apresentar um argumento
sobre como funciona a economia e quais são as forças dinâmicas, o que é que constitui o Centro de Desenvolvimento Económico em Moçambique. O objetivo principal, portanto, se olharmos para aquela caixa escura, o objetivo principal é conseguir formar oligarquias financeiras nacionais e, para que isso aconteça, há dois elementos fundamentais. Um é conseguir mobilizar cada vez mais capital e o outro é a base de rentabilidade desse capital, nomeadamente a possibilidade de reproduzir força de trabalho barata dentro da economia. Portanto, a figura ao lado é simplesmente uma maneira diferente de apresentar o mesmo argumento. Ok. Esta figura está a tentar mostrar um aspecto que é o que é que atrai capital e como capital é aplicado na economia de Moçambique. Portanto, o argumento que temos, e vamos depois discutir isso no debate, mas na apresentação não há tempo, o argumento que temos é que Moçambique tem um núcleo extrativo na sua economia, que é este, e este núcleo é responsável por atrair 75% de todo o investimento privado, é responsável por 90% das exportações de Moçambique e por cerca de 50% da taxa de crescimento. Portanto, a economia de Moçambique cresce à volta de 8% ao ano, 4% são derivados deste núcleo extrativo. Mas este núcleo extrativo não é só a indústria mineira e petróleo e gás, mas também os commodities agrícolas, nomeadamente tabaco, bananas e tal. À volta deste núcleo extrativo existe outra área de investimento, que são as infraestruturas, serviços de apoio e o negócio imobiliário, que está em explosão, em grande desenvolvimento em Moçambique, e é onde o grosso de capital privado moçambicano é aplicado. E esta parte representa 15% do investimento privado, 5% das exportações e 15% da taxa de crescimento do PIB. E está muito relacionada com o núcleo extrativo e com a especulação imobiliária associada. Portanto, estas duas áreas, como podem ver, já representam 90% do investimento e 65% da taxa de crescimento da economia de Moçambique. À volta disto, há uma área nova que está a começar a surgir, que é as indústrias de montagem final, que não têm nenhumas ligações dentro da economia, importam kits, montam e depois não sei o que é que fazem com os produtos, se já começaram a vender em grande escala. Na imprensa há informação sobre alguém que recebeu o primeiro carro montado pela China, mas imagino que uma fábrica de viaturas não produz só um carro. Então, onde os outros vão, não está muito claro. Mas, portanto, é uma outra área de natureza oligopolista que está a surgir para a aplicação de capital. E, finalmente, tem as finanças. A expansão da área financeira é bastante grande, incluindo uma crescente transformação e o aumento do peso dos ativos financeiros nos negócios da banca. Portanto, há uma redução do crédito da banca à economia, à base produtiva, e um aumento da componente financeira, dos negócios financeiros da banca. Eu vou saltar estas coisas também. Ok, agora, só para voltar atrás rapidamente, como é que nós saímos da maximização dos fluxos de capital para as ligações com o capital doméstico? É através de um processo que nós chamamos porosidade económica. Portanto, que é a incapacidade da economia reter como economia, portanto, ao nível social, o excedente que gera. Portanto, o excedente da economia é completamente privatizado através de vários processos, através de incentivos fiscais redundantes, através da expropriação do Estado a baixo custo, através dos subsídios e do investimento público no desenvolvimento da infraestrutura do capital mineral e energético, etc. Portanto, há uma crescente privatização do excedente e também uma expansão das áreas mercantilizadas da sociedade e da economia para os serviços sociais, portanto, para o transporte público, para a saúde e para a educação. Portanto, o grande empenho do Estado
em desenvolver a base produtiva do complexo mineral energético implica austeridade fiscal para o resto da sociedade e da economia, e isso depois justifica a mercantilização dessas áreas, portanto, o desenvolvimento da saúde privada, da educação privada, transporte público privado. Uma parte importante deste processo, desta porosidade económica, está associado com o endividamento meteórico do Estado. Portanto, na última década em particular, a dívida pública cresceu a grande velocidade. A dívida pública interna está a crescer 4 vezes mais depressa do que a economia, e a dívida pública externa está a crescer 50%, mais ou menos, mais depressa do que o resto da economia. Há um debate sobre isso que diz que nós continuamos dentro dos níveis fiscalmente sustentáveis de dívida, o que apenas significa que, na prática, os 20 anos de austeridade financeira e fiscal impostas pelo FMI criaram uma reserva de dívida que hoje está a ser usada em grande velocidade para promover a acumulação de capital e que tem impactos estruturantes na economia. Portanto, mais importante do que pensar que esta dívida ainda é sustentável do ponto de vista fiscal são os impactos estruturantes que tem na economia. E eu vou falar rapidamente destes impactos antes de terminar. Um deles, portanto, obviamente no orçamento do Estado, que é a austeridade social e a incapacidade do Estado de prosseguir políticas sociais e económicas mais amplas e de utilizar as dinâmicas dos recursos naturais para o desenvolvimento mais amplo da sociedade. No sistema financeiro doméstico, há um aumento dos custos do capital e a redução da liquidez para o setor privado, portanto, há uma diminuição da capacidade de financiar a pequena e média empresa. O sistema financeiro doméstico está a ficar crescentemente especulativo e há um encarecimento dos empréstimos externos porque o rating de Moçambique no sistema financeiro internacional diminuiu. No que diz respeito ao investimento público, o foco do investimento público, porque é financiado por dívida comercial, está a ser o grande capital e as áreas de retorno financeiro rápidas, porque é preciso depois pagar essa dívida. Nos serviços públicos, como eu já disse, por um lado há a austeridade e, por outro lado, há a mercantilização crescente desses serviços. Há uma consolidação da base extrativa, porque o resto da economia tem muita dificuldade de ser financiada para poder até tirar proveito de potenciais ligações com as empresas minerais e energéticas. E há a emergência de uma economia de bolha, cujas paredes ficam mais finas à medida que a bolha cresce rapidamente. Porquê? E porquê que esta bolha existe? Existe porque o processo de endividamento, que neste momento é crucial para promover o investimento privado e as taxas de crescimento e o alto grau de investimento privado na economia, esse processo de endividamento está a ser feito com base em garantias que são as expectativas futuras dos fluxos de recursos que podem provir do gás, do petróleo e do carvão. Isto é, está a ser garantida por recursos que não existem. E vai continuar a ser garantida até que um idiota qualquer pergunte, mas os recursos existem. E nessa altura, quando essa pessoa perguntar isso, e as pessoas começarem a dizer, não, o que é que vai acontecer? A bolha pode explodir, pode implodir. Não sabemos o que é que vai acontecer, pode acontecer uma coisa ou outra. Então, quais são os desafios de sustentabilidade que hoje se colocam para a economia de Moçambique? Por um lado, há o problema de bolha económica, misturado com expectativas especulativas sobre o futuro distante. Por outro lado, há um sistema financeiro especulativo e o impedimento à mudança da estrutura produtiva. Há um aumento da vulnerabilidade social e económica causada pelo afunilamento e pelo dualismo da base produtiva em Moçambique. Há um problema de sustentabilidade, que é um problema de intergeracionalidade, que, além de questões de natureza ambiental e outras, coloca um problema que é, nós estamos a transferir a crise para o futuro. Como é que vamos, no futuro, lidar com essa crise, quando tivermos esgotado os recursos, porque já os comprometemos com aquilo que estamos a fazer hoje? E há, finalmente, o problema da captura do Estado pelo capital financeiro e as impossibilidades de manter processos negociais que sustentem politicamente esta relação bastante tremida
entre Estado, capital financeiro e o resto da sociedade. Obrigado.